Agora você diz, ok. Boa noite a todos e a todas, os companheiros e companheiras que estão nos assistindo aqui, mais uma edição do Cara a Cara, que ocorre todas as segundas-feiras aqui no Sindicato Bahia. E hoje nós temos o prazer, mais uma vez, de trazer aqui, junto com a gente, nosso grande companheiro dessas lutas de muitos anos aí, advogado Dr. Clédito Bulhões, do escritório LMB. E hoje o nosso tema é a justiça do trabalho e a pacificação social. E aí, doutor Clédito, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Eu já vou aqui, me antecipando aqui, e te fazendo uma pergunta que acho que é uma dúvida que todo mundo tem e uma curiosidade. O que é que você acha desse discurso desse governo novo e do anterior sobre a extinção da justiça do trabalho? Boa noite a todos, boa noite a todos do Facebook. A gente faz esse bate-papo e ao mesmo tempo tenta acompanhar aqui no aplicativo, no Facebook, né? Porque a gente não consegue ler as perguntas, não temos, infelizmente, ainda um prompt para poder ler, então a gente tem que ler aqui, acompanhar com vocês aqui pelo aplicativo do celular. Esse é um tema que está palpitando no momento, né? Então foi muito acertada a decisão do sindicato em tratar disso agora, dessa questão da discussão da justiça do trabalho. Já está ocorrendo algumas movimentações do próprio judiciário, alguns juízes, alguns promotores do Ministério Público do Trabalho, procuradores do Ministério Público do Trabalho, marcaram inclusive algumas manifestações agora para a próxima semana, já dia 21, para essa semana agora dia 21, já sobre essa discussão, contestando essa proposta de extinção da justiça do trabalho, falando da importância dela. E, por ser um tema muito técnico, nem todo mundo consegue acompanhar, né? Acha que é uma discussão distante dele, e não é uma discussão distante. Todo mundo, todos nós que somos trabalhadores, seja trabalhador autônomo, seja empregado, tem que saber da importância da justiça do trabalho e da importância do direito do trabalho e da importância do trabalho. Porque o grande tema hoje é da importância que o trabalho merece. Né? A discussão no mundo hoje é essa, a importância do trabalho. Eu digo isso, Jorge, em vários debates que eu já participei e já assisti, já participei com pessoas, com acadêmicos de outros estados e de outros países, e uma coisa que assusta, eu digo que assusta quem é de fora, que não é brasileiro, é como o trabalho é desvalorizado no Brasil. O brasileiro desvaloriza o trabalho. Em outros países, você ser um trabalhador tem muito valor. Mas no Brasil, trabalhar parece que não é tão valoroso. Né? Quando você diz fulano de tal é um trabalhador, parece que ele não é tão valoroso quanto aquele que não trabalha e vive de renda. Isso é um pouco, e aí eu digo assim, eu vi um professor de Direito Econômico da USP dizendo que é um pouco da nossa história do brasileiro, da nossa história escravagista, de que a aristocracia não trabalhava, quem trabalhava eram os escravos. Então, com quem trabalhavam os escravos, os senhores e a família dos senhores não trabalhavam, trabalhar é um ato ruim, de desmerecimento. E esse legado cultural, esse infeliz legado cultural, o brasileiro herdou, de não valorizar o trabalho. Então, em um dos debates, um promotor, o chefe do Ministério Público do Trabalho estava contando, e se divertindo com a história de que ele tem um filho que é advogado, e o outro viajou pelo mundo se virando, desde os 19 anos. E aí ele estava trabalhando na Austrália como pedreiro. E perguntaram a ele, mas doutor Fleury, seu filho é um advogado e o outro é pedreiro. E aí os amigos disseram, o que é que deu errado com ele? Como se pedreiro fosse algo sem valor. Ele disse, não, ele é pedreiro porque ele tem 19 anos, ele está trabalhando por conta própria, está ganhando a vida dele, e ele é pedreiro na Austrália. Na Austrália tudo bem.
Na Austrália pode. Então, assim, o brasileiro, em regra, claro, a mentalidade é de que o trabalho é algo sem tanta importância. A elite brasileira não pensa em trabalhar. Trabalho é uma coisa de pobre, que precisa vender a sua força de trabalho. Então, esse discurso do novo governo nada mais é do que um reflexo do discurso elitista da própria sociedade elitista e ainda de mentalidade escravagista que nós temos no Brasil. Ainda mentalidade escravagista que nós temos no Brasil. E isso dito por várias pessoas que analisam, sociólogos, antropólogos. A Casa Grande Senzala ainda existe no Brasil. Por mais que você ache que isso seja um livro ultrapassado. Óbvio que ele tem seu tempo, temos visões mais modernas para analisar a história do brasileiro, mas é um retrato ainda muito real do que o brasileiro pensa. E quando esse governo diz que quer acabar com o seu trabalho porque ser patrão é ruim, é difícil ser patrão no Brasil, imagine o que é ser empregado. Se ser patrão é difícil, ser empregado ainda é mais difícil ainda. Então, é um tema de um aspecto cultural, social, umbilical da sociedade brasileira, que não consegue enxergar no trabalho, e aí reflete isso na análise do direito do trabalho, a dignidade e a importância que o trabalhador tem. Porque o direito do trabalho surgiu exatamente pela organização dos trabalhadores, pela urbanização da sociedade. Porque antes, você imaginar que os trabalhadores laboravam no campo para a sua própria subsistência. Então, se você trabalha para a sua própria subsistência, em regra, você é um trabalhador para si, para a sua família. Você arava o campo e se alimentava dele, dos animais que você cuidava, etc. A partir do momento que você tem um crescimento na indústria, e com ela a urbanização, porque você vai para os grandes centros, então você já não mais trabalha para a sua subsistência. Você está trabalhando para um terceiro já, você está indo para uma empresa, um serviço, ou seja, a urbanização faz com que haja um aglomeramento de pessoas que precisam trabalhar em funções diferentes, conviver e se relacionar. E esse crescimento faz com que precisa se organizar isso, criar uma estrutura jurídica para tratar de regras, senão a coisa, como foi o que ocorreu, assim, logo no início da Revolução Industrial, a relação era bárbara, a relação era semi-escravagista. Nós estávamos, no Brasil ainda tinha escravidão, na Europa já não tinha escravidão, nos grandes países europeus, e a mão de obra da indústria eram assalariadas, mas assalariados que trabalhavam 16 horas por dia, 12 horas por dia, crianças trabalhando 12 horas por dia. Então lá na Europa, na industrialização, começou-se a discutir regras, apesar de ter regras, não podia as pessoas trabalhar 16 horas, não podia as pessoas sofrer acidentes e ficar em casa passando fome porque não podia trabalhar. E aí começou a criar regras de natureza laboral, regras de civilização. É por isso que a gente discute hoje o direito do trabalho como uma regra civilizatória. Se não existisse o direito do trabalho, desde a época da Revolução Industrial, hoje nós poderíamos estar nessa barbárie de jornada de 16 horas, de crianças trabalhando, de mulheres grávidas trabalhando, de pessoas morrendo sem indenização. Então, o surgimento do direito do trabalho foi de uma época, e óbvio, seu amadurecimento, sua evolução, de criar regras mínimas civilizatórias, para que patrão e empregado pudessem conviver em um mínimo de harmonia. E é para isso que serve o direito do trabalho. Então, eu não consigo imaginar como uma sociedade brasileira que, como eu comecei a falar, ainda tem mentalidade semi-escravagista, sem valorizar o trabalho, sem valorizar o trabalhador, com empregadores muitas vezes gananciosos, não vou dizer todos, mas boa parte deles, querendo o máximo de lucro possível. Nós vemos aí nas redes sociais consultores explicando como reduzir custos com redução de mão de obra, demitir para contratar menos, terceirizar para pagar menos. Então, com essa mentalidade, como é que ainda você não cria uma regra mínima, uma legislação própria, um poder judiciário que visualize melhor um problema social? Então, acabar com o X-trabalho significa virar as costas para uma grande ou a maior parcela da sociedade brasileira, que é a parcela trabalhadora.
é a força da mão de obra que nós temos. Aqui temos alguns companheiros aqui, já ativos aqui no Face, aqui, Jailton mandando aqui um abraço, boa noite, diretor Dr. Clécio. Boa noite também, Jailton, para você, um abração, o Rasta, né? Nosso Rastafari, aqui, nosso diretor Rastafari, e tem Mili também nos assistindo aqui nesse momento. Depois dessa explanação, a gente começa a entender, né, o porquê da história dessas mudanças todas, né? Muda o governo, a sociedade, ela também começa a se amoldar a um sistema de governo. Esse governo que está aí é um governo com o pensamento totalmente antitrabalhista. As relações trabalhistas, com certeza, elas vão ficar cada dia pior, cada dia desigual diante desses fatos que você nos contou aí. E aí a gente fica imaginando o seguinte: essa importância da Justiça do Trabalho, qual a importância real da Justiça do Trabalho, fora esse histórico, esse breve histórico que você fez em relação ao discurso desses dois governos, qual a importância real da Justiça do Trabalho? Assim, desde o início, desde 1941, quando foi implementada a Justiça do Trabalho no Brasil, havia uma discussão que até hoje existe. É necessário ter uma legislação trabalhista? Será que a legislação civil não resolve? Para que tem uma legislação específica? Será que o Código Civil, a regra de contrato do Código Civil não seria suficiente? Muita gente fez esse discurso. Olha, o Código Civil é suficiente para regras de boa-fé, regra de tempo, de vigência, regramento mínimo de um contrato. Então você vai contratar alguém, o Código Civil diz quais são as regras do Código de contratação. E esse debate sempre existiu. Então, para que existia uma legislação própria? Para que existia uma justiça do trabalho se a justiça comum civil poderia tratar esse assunto? Bem, primeiro, é uma discussão antiga, até uma das discussões que diz assim: onde é que está o direito do trabalho? É direito público ou é direito privado? Né? E o Susequim e vários outros pensadores dizem: não, o direito do trabalho não é nem privado nem público, é misto, é um direito social. E isso foi um discurso que nós, advogados trabalhistas, vimos: o direito do trabalho é um direito social, que é mais amplo, né? Não é o direito do trabalho, é o direito social. Aí vai previdência, seguridade social, direito do trabalho, tudo abarcado nesse espectro. Bem, e por que no nosso entendimento não pode ser tratado isso simplesmente na regra do Código Civil? Porque é necessário uma regra trabalhista, porque é necessário a justiça do trabalho. Porque o Código Civil, ele existe para tratar com iguais. Então, se você vai comprar uma casa, você tem um dinheiro, você tem um vendedor, você tem pessoas iguais, você tem um imóvel para vender e você tem um dinheiro para comprar. Então, você tem igualdade de condições. Você diz: olha, o preço está caro, abaixo, que eu vou vender, se eu vou vender, eu quero mais. Se você vai comprar um carro, idem, você tem um dinheiro, não tem um carro. Então, você tem uma paridade de armas. Né? Se você quer contratar um serviço, a pessoa tem um serviço, você tem um dinheiro. Então, você vai chegar numa negociação. Você tem paridade de armas. Uma tem o que você quer, que é o serviço, outro. E quem tem o dinheiro, quem tem serviço, quem quer vender o seu serviço. Então, na justiça do trabalho, na regra, da relação trabalhista, não existe essa paridade. Porque você tem um empregador que tem poder econômico, tem os meios de produção, e você tem um trabalhador que só tem a sua força de trabalho. Então, não há uma paridade de armas. Porque o empregador, se houvesse paridade, o empregador diz: olha, hoje eu te pago 1.000 de salário. Mês que vem eu não posso mais pagar 1.000, vai ser 800. Se você não quiser, vai embora. Aquele empregado vai ficar desempregado, isso faz contas. Então, você tem uma situação de fragilidade. O empregado é chamado por isso de hipersuficiente, porque ele é frágil. Ele precisa daquela proteção, porque aquele rendimento dele é o que garante a sua subsistência de sua família. Então, a regra civilizatória, voltando à discussão da regra civilizatória, requer uma proteção a esse empregado. A Constituição Federal de 88 criou esse manto de proteção, por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã,
Porque ela previu tudo isso e disse, olha, é preciso ter um manto de proteção para o trabalhador, porque ele é fragilizado, é por isso que não pode ter a redutibilidade salarial sem a negociação coletiva, é por isso que você não pode aumentar a jornada de trabalho além daquela que a própria Constituição estabelece, porque senão voltaríamos ao princípio da Revolução Industrial, que eu disse a você, de jornada de 16 horas. Porque os empregadores dizem, olha, ou você trabalha 16 horas ou eu vou contratar um outro que trabalhe. Então, não é uma relação simples, cível, de pessoas que estão no mesmo grau de negociação. Há uma disparidade entre quem tem o dinheiro, que tem o meio de produção e aquele que só tem sua mão de obra. E a Justiça do Trabalho serve exatamente para mitigar essa diferença. Mitigar essa diferença. E eu estava hoje comentando com os colegas o quanto isso é importante, o quanto os juízes trabalhistas se especializaram nisso. Então você vê diversos juízes e desembargadores que durante uma greve, durante uma negociação, têm habilidade para colocar empregadores e empregados em uma mesa e conseguir deles uma negociação. Porque nada é melhor do que a negociação. Porque quando você negocia, ambas as partes cedem, ambas as partes ganham. E saem as duas partes satisfeitas. Quando há uma decisão judicial, ou uma está satisfeita e a outra não, ou ambas estão satisfeitas. Quem acompanha o judiciário sabe. Um sai feliz, o outro sai triste, ou os dois saem tristes. Porque todo mundo acha que o judiciário contemplou mais o outro ou não contemplou o suficiente o que você queria. Então, a negociação, que é própria da Justiça do Trabalho, na Justiça Comum não existe isso, como é na Justiça do Trabalho, a conciliação na Justiça do Trabalho é algo que não existe em nenhuma outra. É forçado em todos os atos processuais durante a fase de conhecimento, a tentativa de conciliação. E nenhuma outra concilia tanto. Não estou falando no aspecto do juizado, que óbvio que o juizado é uma lei especial que concilia muito, mas a regra civil, ela é bem mais rígida e não tão conciliatória quanto da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho é uma justiça de pacificação social. E aí eu estava vendo alguns comentários de uns colegas, é o seguinte, olha, e se fosse possível, perderia muito. Eu digo porque eu advogo também na Justiça Civil, e os juízes da civil não têm hoje essa expertise que o juiz do trabalho tem para tratar dessa dinâmica dos conflitos sociais. Eu já participei de mediações com o juiz do trabalho, de ficar 4 horas, 5 horas, seja desembargador, seja juiz, mediando. Coisa que eu não vejo na justiça comum. Um juiz passar tanto tempo, ele manda para um conciliador e tal, porque não é próprio, sabe? A justiça civil ela é muito rígida e regras muito bem estabelecidas, que não cabe tanta flexibilidade quanto a justiça do trabalho, que ela é bem mais flexível. Por quê? Porque você está ali tratando de conflito social. A decisão civil sobre a venda de um veículo fica restrita a 2 pessoas, o comprador e o vendedor. Quando você está discutindo uma greve na Petrobras, você está envolvendo muito mais do que o sindicato, do que o trabalhador e a Petrobras. Você pode estar envolvendo a sociedade que está deixando de ter um serviço. Então, a relação trabalhista, às vezes, é muito mais ampla do que somente uma reivindicação salarial, uma decisão de uma sentença que envolva o empregador e o empregado. Às vezes, se repercute na própria sociedade. Quantas foram decisões judiciais no âmbito dessas grandes categorias que refletiram para toda a sociedade, que causaram até prejuízo à sociedade por falta de serviço? Então, a Justiça do Trabalho tem esse papel. E o fim dela significa um retrocesso na mediação e na paz social. Um retrocesso enorme. Beleza, doutor Cléber. Vamos ver aqui, já vários colegas e colegas aqui já se manifestando. Júcio Cardoso, um abração, Júcio, para você também, querida amiga, mandando um abração para a gente. Obrigado. Fabiana Silva, boa noite. Sobre a FAFEM tem alguma novidade de hibernação? Tem já também fazendo pergunta aqui, doutor Cléber. Com a reforma administrativa desse governo, como ficarão as secretárias regionais de trabalho e empregos, né? E aí tem Fabiana também respondendo para a Fabiana Silva, cara a cara, anterior foi sobre a FAFEM, o tema deste é sobre o trabalho e a pacificação social. Jailton aqui novamente, transmissão cada vez melhor, parabéns. Valeu, Jailton, parabéns a você também por estar participando. Antenor Ferreira, boa noite, companheiros. Nós petroleiros tínhamos o maior orgulho de trabalhar nessa empresa
Hoje os funcionários vivem acuados com a ameaça a cada dia desse governo. Então, tem vários colegas aqui se manifestando, e aí ele fala também, os jovens que entraram na empresa perceberam que não tem futuro, estão estudando dia e noite para fazer concurso para a Polícia Federal, mesmo ganhando menos, mas tem uma estabilidade garantida, o governo só quer ficar na área de arrecadação. Então, depois dessa grande explanação em relação à diferença, né, que é brutal em relação à justiça do trabalho e à justiça comum, né, você foi bem lúcido nessa explicação, onde ela responde numa relação de igualdade e outra na relação de desigualdade, que é importante a gente saber. Agora eu tenho uma pergunta que me intriga muito. É verdade que a justiça do trabalho só existe no Brasil? Tem até uma pergunta do Jailton. O Jailton já repetiu umas 3 vezes, eu vou responder, Jailton, logo em seguida, após a pergunta do Moto sobre a questão da SRTE, que é a Superintendência Regional do Trabalho, que foi extinta no atual governo. Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Vou primeiro para a sua pergunta, porque ela como fala assim, uma lenda urbana, né? É a famosa lenda urbana. Tem um professor, um sociólogo, que a Globo usa muito ele para dar entrevista, toda vez que fazia reforma trabalhista usava ele, e ele tinha esse mantra, falava isso o tempo inteiro, e foi repercutido tanto pela Globo e outros meios de comunicações que virou uma verdade totalmente absurda. Isso não é verdade. Inclusive eu participei de um debate onde esse sociólogo estava, o famoso sociólogo, ligado à CNI, Confederação Nacional da Indústria. E isso é uma mentira absurda. Eu participei recentemente de um seminário na Espanha, onde tinha juristas de vários países do mundo. E todo mundo riu dessa história. Porque em quase todos os países as pessoas que estavam lá tinham justiça do trabalho. Inclusive na Espanha. Na Argentina temos justiça do trabalho. No Chile, teve um momento que o Pinochet, que é um dos governos que esse governo atual do Brasil se mira, acabou com a justiça do trabalho no Chile. Depois voltou atrás e voltou a ter justiça do trabalho no Chile. Na Austrália tem justiça do trabalho. Na Inglaterra tem justiça do trabalho. Tá? Na Inglaterra tem justiça do trabalho. Então, o que acontece é que, como cada país tem sua forma de organização judiciária, cada um tem sua formatação, não necessariamente igual à brasileira. Então, por exemplo, na Inglaterra tem justiça do trabalho, só que na Inglaterra o direito é anglo-saxão, não é romano igual ao nosso. Então, os tribunais e as conciliações de tribunais são diferentes. Eles têm câmaras do trabalho lá. Como na Espanha também tem câmara do trabalho. Algumas de aspecto judiciário, outras de aspecto administrativo. Algumas administrativas na conciliação, mas se não conciliar, aí vai para a esfera judicial. Tá? A grande parte é assim, você tenta primeiro na esfera administrativa, que é a Câmara Administrativa, não conseguir conciliar, aí vai para a esfera judicial, mas existe justiça do trabalho, sim. Em vários países como esse não existe justiça do trabalho tão grande quanto a nossa, são menores do que a nossa. Mas não esquecendo também que a nossa justiça do trabalho já foi pequena. Nossa justiça do trabalho era bem pequena, era bem restrita. Ela cresceu a partir de 2004. Aí é importante a gente chamar a atenção dos trabalhadores. Por quê? Uma das discussões que nós estamos fazendo é o seguinte, olha, é importante manter a justiça do trabalho? É importante manter como ela está hoje. Porque a justiça do trabalho como existia na década de 90 não era bom para nós. Falo nós trabalhadores. A justiça do trabalho da década de 90 ela era restrita, servia apenas para julgar questão de rescisões contratuais, questão de periculosidade, e greves, normalmente contra o empregado. Servia apenas para julgar greve abusiva, imagina, se era abusiva ou não. Hoje é se é legal ou ilegal, na época se era abusiva. Já vinha com a pecha. Então, aí a discussão é essa, a justiça do trabalho no Brasil era pequena. Em 2004, com a emenda 45, que ampliou a competência da justiça do trabalho, trazendo indenização por danos morais, relação de trabalho com fonte de emprego, a própria viúva que não podia entrar na justiça do trabalho tinha que ser na CIV, aumentou o rol de competência, mandado de segurança, habeas corpus, coisas que envolviam o direito do trabalho que antes ficava no cível, veio para a justiça do trabalho. Então, a justiça do trabalho, que era uma justiça simples, tornou mais complexa, mais robusta e cresceu.
ficou muito maior do que era. E isso deixou muitos insatisfeitos. Pela robustez que ela tinha. Mas a justiça do trabalho era pequena, como é em vários países bem pequenos. Em outros países ela é grande, mas realmente a maior justiça do trabalho em quantidade de ações é a brasileira. Como especialização. O que não quer dizer que seja a justiça onde tem mais ações. Porque uma das coisas que disseram foi isso, que no Brasil tem 90% das ações trabalhistas do mundo. Outra mentira. Eu dou um exemplo, eu tenho uma amiga que é advogada, colega aqui na Bahia, que hoje trabalha nos Estados Unidos, que ela trabalha no escritório especialista em direito do trabalho nos Estados Unidos. O escritório dela tem mais de 160 advogados. Mais de 160 advogados. Esse mesmo pesquisador disse que lá tem 100 mil ações e a gente tem 3 milhões. Para que os 160 advogados dela trabalham? Para fazer uma ação por ano? Claro que não. A questão é que lá, o direito do trabalho pode ser na justiça comum, pode ser na justiça federal. Eles têm uma regra anglo-saxã complexa, onde você faz nas câmaras, faz administrativo, faz na justiça comum, faz na justiça federal americana. Quando você vai ver, eles têm muito mais ações do que nós. Por exemplo, ações, eu fiz um levantamento, o Brasil tem 3 milhões de ações trabalhistas. A Califórnia tem 3 milhões de ações discutindo contratos. Que seria? Em grande parte, contrato de trabalho. Grande parte, ou seja, tem contrato civil, mas desses 3 milhões que só o estado da Califórnia tem, boa parte é de relação trabalhista. Então é uma outra mentira. É porque querem idêntica à brasileira, não vai ter, porque nosso direito é único. Nossa organização judicial é nossa, própria. Nós temos um país que ele é único, distribuído em estados, como outros não têm, outros são províncias, não têm autonomia, enquanto a nossa tem autonomia. Então nós temos uma história própria, Constituição própria, então você não vai achar uma idêntica à nossa. Mas de acordo com a especificidade e a história de cada país, cada um tem a sua. E não são poucas ações, são milhares de ações discutindo direito do trabalho. Tem escritórios americanos, italianos, espanhóis, ingleses, tem milhões de escritórios especializados em direito do trabalho nesse país. E que fazem discussões dentro da sua jurisdição e dentro da sua legislação própria. Então isso é uma mentira, uma lenda urbana que engana muita gente, mas como você vai pesquisar e avalia o que basta conversar com um colega advogado em qualquer congresso internacional que vai rir dessa história. Porque isso não existe, isso é mais uma lenda urbana. Sobre a questão da SRTE, que o Jailton, de novo aqui ele insistiu aqui na pergunta, porque o que aconteceu? Ele me veio com uma denúncia no fim do ano, em relação também a FAFEM, foi antes da hibernação, de extrapolação de horas extras, de várias irregularidades. E ele disse para ele, olha, enquanto existia a SRTE, era simples, a gente fazia uma denúncia à Delegacia Regional do Trabalho, que virou a Superintendência Regional do Trabalho, fazia uma investigação, constatava a irregularidade do excesso de horas extras, da não observância do intervalo, multava a empresa, o auditor do trabalho ia lá multar, e a empresa ia ser multada, ia ter um laudo, e essa pessoa poderia reclamar as horas extras. Porque muitas vezes a Petrobras extrapolava as horas extras, mas pagava horas extras. Você não tinha mais demanda judicial. Mas o importante não é ficar fazendo hora extra e recebendo hora extra. O importante é que não tem hora extra. O trabalhador não tem que ficar fazendo hora extra e não respeitar as 11 horas. Ele tem que voltar para sua casa, voltar para sua família. Né? Hora extra isso é bom para o patrão, porque evita contratar mais gente. Só. Então, a gente ia para a delegacia, para a Superintendência Regional do Trabalho, denunciava. Hoje não existe mais. O que o atual governo fez? Extinguiu o Ministério do Trabalho, que é um dos mais antigos do Brasil. Né? Só o da Fazenda e a da Defesa e a da Justiça são mais antigos. São os 3 mais antigos que o Brasil tem. E acho que o 4º é o Ministério do Trabalho. Foi extinto, nem os governos militares extinguiu o Ministério do Trabalho. E feito o Ministério do Trabalho um apêndice do Ministério da Justiça. É o que eu estava explicando no início, que você vê a mentalidade do brasileiro que desvaloriza o trabalho. E a mentalidade do atual governo que desvaloriza o trabalho. Porque o Ministério da Justiça está lá para discutir o quê? Sistema carcerário, migração,
está lá para discutir, né, as questões que envolvam as questões da segurança nacional, o Ministério da Defesa, o Conselho vai discutir imigração, extradição, o Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa, que vai tratar. Então, você colocou o trabalho junto com temas que são de ordens totalmente diversas da relação trabalhista, como um apêndice do Ministério do Trabalho. Não só desvalorizando, como até mesmo, como alguns denunciam, criminalizando. E com o fim do Ministério do Trabalho, eu tenho dito para alguns colegas que são advogados de empresa, não pense que o empregador não perde, que o empregador perde. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho, como existia, por que eles queriam acabar com o Ministério do Trabalho? Não é pensando o discurso deles, né? Vamos acabar com o Ministério do Trabalho para acabar com a questão de resistência sindical. Balela. Porque o resistência sindical tinha aquela correria, todas aquelas denúncias em relação ao sindical, quando existia o imposto sindical. Agora não faz sentido. Quando existia o imposto sindical, então tinha diversos chamados sindicatos cartorários, né, que existiam só no cartório, que não tinham vida, que queriam só imposto sindical. Hoje não tem imposto sindical. Então, quem é que vai ficar por aí fundando sindicato, sem imposto sindical, para ter uma representação, para brigar e ter toda a dificuldade que o sindicato requer de representação? Sem recursos. Sem recursos. De recursos pré-definidos, os recursos assegurados. Então, se você for olhar, os pedidos de sindicato devem ter caído vertiginosamente. Então, esse discurso que está acabando para evitar essa correria da resistência sindical não funciona para a realidade atual. Não funciona. Na verdade, o grande medo dessas pessoas é porque o Ministério do Trabalho ele servia como um agente que atuava, que multava, que investigava o trabalho escravo. Uma das principais funções do Ministério do Trabalho era investigar o trabalho escravo em conjunto com o Ministério Público do Trabalho. Era um braço importante do Ministério Público do Trabalho, porque tinham técnicos, auditores especializados, que chegavam em locais até que o Ministério Público do Trabalho não chegava, que investigavam, que atuavam, que mandavam para lá, e o Ministério Público entrava com ação civil pública. Então, quando você extingue o Ministério do Trabalho, você, na verdade, está extinguindo a inspeção em loco. Você está extinguindo como já ocorreu na própria refinaria, quando teve vazamento de benzeno, que ele foi lá e autuou e fechou a unidade. Quem foi que fechou a unidade que estava com vazamento de benzeno? Foi a Superintendência Regional do Trabalho. Autuou e fechou. Ela não existindo, quem vai autuar e fechar? Vai continuar existindo auditor, somente para recolher tributação, para ver se o GFIP, se as guias foram recolhidas, se o imposto foi recolhido. Agora, esse papel, duplo papel que o Ministério do Trabalho tinha, de ir em loco, de receber essas denúncias e de mediar, que durante todos esses anos foi um importante papel, nós tivemos grandes mediadores, né? Até vou citar alguns, o Mário, o Ivan Pugliese, vários auditores que eram importantes, foram importantes durante várias greves rodoviárias, eles mediavam, acabavam greves, na mesa, negociando. Não vai existir mais, porque sem a Superintendência Nacional do Trabalho, você não tem mais essa mesa de mediação. Então, o fim do Ministério do Trabalho é um grande prejuízo para a sociedade. Por que eu digo isso e repito? Porque vai ser um grande prejuízo para o bom empregador. Aquela empresa que cumpre a regra, que não extrapola as horas devidas, que não cobra as horas extras, que pagam as horas extras, que dão boas condições de trabalho, que entregam seus EPIs, ela vai ter um custo de produção. Enquanto aquela outra que não cumpre nada, que não entrega EPI, que expõe seu empregado a risco, pode ter um custo menor. Corre no risco, mas pode ter um custo menor. E com isso o bom empregador vai perder mercado para o mau empregador. Então isso não é civilizatório. Isso não traz paz social. Então o fim do Ministério do Trabalho é um grande prejuízo para o bom empregador. Para as grandes empresas que cumprem a lei. E só é bom para as empresas que não cumprem a lei. Isso eu ouvi também de advogados patronais. Preocupados porque sabia que concorrentes dessas empresas iam baixar custo, achando que agora não vai ter mais que se preocupar com a inspeção. E aquele que diz, não, eu vou cumprir a regra, eu vou cumprir a lei, seu custo vai aumentar.
Então, o fim do Ministério do Trabalho tem um prejuízo absurdo para o empregado, para o meio ambiente do trabalho, para o Ministério Público, que vai perder um importante aliado na inspeção e nas ações civis públicos, para os trabalhadores e empregadores na mediação e para os bons empregadores, que vão ter os maus empregadores reduzindo cada vez mais, descumprindo a lei, confiando que não será alcançado mais pelo Ministério do Trabalho. Beleza, ou seja, o Ministério do Trabalho hoje, na verdade, numa balança, ele serve como ponto de equilíbrio, né, entre o trabalhador e o empregador. Se ele realmente, depois dessa explanação que você fez, é muito ruim. Para o país, né, de um modo geral, para o país, porque, como você bem salientou, ou todos os empregadores vão ser mal empregadores, né, porque, como você bem relatou aí, o empregador, aquele que cumpre todas as suas obrigações, ele vai ver outras empresas que vão se instalar e não vão cumprir nenhuma das obrigações. Aí você vai ver uma reação em cadeia, o aumento dos acidentes, né, mão de obra sem qualificação. Então vem toda uma estrutura negativa que é muito ruim para a classe trabalhadora, de modo geral para o país. Quem perde muito com isso, tenho certeza que é o país que perde. E até nesse aspecto, até uma das perguntas que o trabalhador colocou aqui, que foi da demora, falou assim, poxa, mas nossas ações demoram, as ações que o sindicato faz, tem demorado. Eu digo assim, gente, olha, esse é um outro ponto. A justiça do trabalho é uma justiça especializada. Então, ela é mais célere por isso. Muitas vezes as nossas ações coletivas, nós temos ações de troca de turno, que demoraram 10 anos, 12 anos, mas a gente tem que lembrar que são ações antigas, de uma época que era ainda física, né, não tinha processo eletrônico, então os processos que demoravam para movimentar processos grandes, hoje com o processo eletrônico, perdia processo. Eles perdiam um volume, aí tem que repor aquele volume e tal, que hoje não existe mais. Com certeza. Né? Então, assim, uma média hoje da Justiça do Trabalho de um processo eletrônico, 3, 4 anos. É a média. Os processos físicos antigos aí demoravam 10 anos. Tá? Um processo civil é o dobro do tempo. Eu digo que eu advogo nas duas justiças. Tem uma em relação à Justiça do Trabalho? Em relação à Justiça do Trabalho. A justiça comum é o dobro do tempo em relação à justiça do trabalho. Às vezes o triplo, em vários temas. A justiça do trabalho, ela tem um impulso oficial. O juiz dá impulso, enquanto a justiça comum não tem impulso oficial. Então, a justiça do trabalho é extremamente mais célere. A um ponto, eu digo assim, meus colegas advogados não querem advogar na justiça comum. A um ponto que quando eu comecei a advogar, que a justiça do trabalho, como eu disse, ainda era pequenininha, muito menor do que é hoje, não tinha espaço para tanta gente. Quando a justiça do trabalho cresceu, diversos advogados que eram da CIVA foram para a justiça do trabalho exatamente porque ela é mais célere. Porque as pessoas pensam, olha, minhas ações contra a Petrobras demoraram tantos anos, mas é porque a ação é contra a Petrobras, que recorre de tudo. Não é uma ação que demorou, é porque a outra parte recorre de tudo. Então, você ganha, ele recorre, vem um recurso ordinário, ele recorre, vem um recurso de revista, ele recorre, vai para o TST, ele recorre, vai para o Supremo, ou seja, como ele caminha todos os órgãos judiciários, é óbvio que ele vai demorar mais, né, do que em relação a empresas que dá a sentença e não recorre. Aí o processo desse demora 6 meses. É mais rápido. É mais rápido. A justiça do trabalho, você entra com a ação, marca a audiência com 3 meses. Conciliou, você recebe. Não conciliou, remarca para mais 4 meses. Na justiça comum, se você não conciliar agora, ele marca para 1 ano. E para dar sentença leva meses. Tem um processo mesmo na CIVA que está 1 ano esperando decisão. Na justiça do trabalho, eu canso de esperar. Sair da audiência hoje, na semana que vem o juiz já sai com sentença. É uma diferença estúpida. Eu digo com quem milita na área e nas duas. Não tem o que reclamar da justiça do trabalho. A questão é que muitas vezes acontece do cliente tem um azar no processo, o juiz fica doente, o desembargador fica doente, atrasa. Mas se você for pegar 2 processos com réus parecidos, que recorram de tudo, na CIVA, na justiça do trabalho, a diferença é enorme. A justiça do trabalho é extremamente mais séria do que qualquer outra. Até mesmo que a Justiça Federal. Dito por quem trabalha e por quem milita nela. O senso comum aí fora, eu mesmo achava que a Justiça do Trabalho era muito mais demorada do que... Não é. Na verdade não é. Não é. Se você for observar
a quantidade de recursos que a Justiça do Trabalho julga em prazo de tempo e a cível, até porque, por exemplo, na Justiça do Trabalho, se você entra com ação e deu uma liminar, a empresa não concorda, ela só cabe mandado de segurança, mais nada. Na Justiça Civil, ele entra com agravo, pode entrar com agravo retido, entra com agravo, aí vai, o agravo ele recorre, e aí você fica dentro de um processo com várias vertentes nela. Qualquer um desses recursos que ele está entrando nessa decisão interlocutória, se cair, só liminar cai. Enquanto na civil só cabe uma ação, um recurso. Que a gente diz, na Justiça do Trabalho não tem recurso para decisão interlocutória. Na civil tem. Então só aí uma diferença enorme para andar ou não o processo. Então é um outro prejuízo do trabalhador. Sair da Justiça do Trabalho significa um processo mais lento. E dou um exemplo claro, principalmente para os aposentados do Sindipetro. Aqueles aposentados que tinham ações de níveis de aposentado Petro na Justiça do Trabalho, a grande maioria já recebeu o seu dinheiro. Quando vai para a Justiça Comum, o processo tem uma outra velocidade. Basta qualquer aposentado que tiver um colega que o processo foi para a Justiça Comum e perguntar a ele como é que está a ação dele. É de perder de vista. E o pior, a ótica do juiz, ou seja, na Justiça do Trabalho, era pacífica a favor do empregado. A revisão Petros de aposentados, aqueles níveis prévios de aposentados. Enquanto na Justiça Comum, pelo menos na Bahia, grande parte do juiz julga improcedente, o que gera pacífico na Justiça Comum. Veja, a visão do juiz civil é totalmente diferente da visão do juiz de trabalho. E o prejuízo do trabalhador é grande. Beleza. Antes de você responder aqui, a Fabiana pergunta se tem alguma novidade sobre a reação da FAFEM. Deixa eu ler alguns colegas aqui que já se manifestaram. Antenor Ferreira, boa noite. Já falei de Antenor, Milena Laia também. Com o fim da Justiça do Trabalho, como ficam os processos? Aí você vai respondendo. Antenor Ferreira também. Gostaria de saber como fica a situação das pessoas que têm ação na Justiça e já receberam um incontrovérsia, que ele acha que ele quer dizer aqui, e continua deve ser no TST, e como vai ficar o fim desse órgão da última instância. Tem nosso colega aqui, Joaquim também, Pereira, doutor, nós não entendemos por que esse governo quer fazer hibernação das FAFEM, o Brasil está na UTI em relação aos fertilizantes nitrogenados, hoje importando 70% desses fertilizantes. Antônio Carlos também gostaria de saber, vou ler logo porque já encheu. Graças a Deus a galera participando, parabéns aí a cada colega e cada colega. Porque não está atualizando aqui. Tá lento aqui, mas está. Vamos ver aqui, Antônio Carlos, gostaria de saber porque nós temos sindicato e nossas ações trabalhistas demoram muitos anos de receber alguma coisa, tem. Foi o que estava respondendo. Foi isso que o doutor Clécio respondeu, Antônio. Eu, por exemplo, do sindicalismo aposentado, e muitas vezes me passa informações das ações e tal. Hélio Libório, de perto, parabéns pelo ótimo debate que está ocorrendo. Hélio, parabéns também para você pela participação, obrigado também. Priscila Costa Patrício, muito bom debate, valeu Priscila. Milena, outra pergunta: se as refinarias forem privatizadas, a Petrobras tem a obrigação de realocar seus empregados concursados para outras unidades? Aí escolheu o que você sim, muito. Assim, pessoal, primeiro, deixa eu dizer uma coisa aqui para acertar nossas falas. Nós estamos debatendo um tema que está na sociedade. Né? Eu disse a vocês, está tendo mobilização dos juízes, dos promotores estão debatendo. Por que isso? Porque o presidente, o atual presidente da República, eleito, recém-eleito, disse que pretende fazer. Isso não quer dizer que a Justiça do Trabalho será extinta. Nós estamos debatendo um tema porque a sociedade precisa debater. A reforma trabalhista que ocorreu foi uma reforma sem debate. Nós não tivemos tempo de fazer debate. Os trabalhadores não sabiam o que ia ocorrer a eles. Então nós estamos fazendo esse debate para que os trabalhadores fiquem aos poucos conscientizados para que, se esse debate for concretizado no Congresso, os trabalhadores tenham informação suficiente sobre o tema e possa discutir com quem ele elegeu, com seus deputados. Aqui, no final das contas, quem vai decidir isso é o Congresso Nacional. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, ela não está aí porque o presidente quer. Ela está aí porque a Constituição assim definiu.
A Justiça do Trabalho está previsto no artigo 114 da Constituição Federal. As suas competências, as suas atribuições. Inclusive, há uma discussão de que, por ser um artigo originário, teria que ter uma Constituição originária para poder alterá-la, que não poderia nem ter emenda constitucional. Tem várias discussões no aspecto constitucional. Se é uma Constituição originária, se pode ser por emenda constitucional, mas, independente de ser originário ou não, veja que é um aspecto constitucional. Para se fazer isso, teria que criar uma emenda constitucional pedindo a sua extinção, ou suprimindo o artigo, por exemplo. Então, não é uma coisa fácil você conseguir quórum no Congresso para isso. Então, a sociedade precisa debater para que esse quórum nunca exista, porque se não existir, essa discussão não vai chegar. Tá? O que me traz mais medo, digo no aspecto prático, gente, eu acho muito difícil extinguir a Justiça do Trabalho. Tá? Exatamente por todas essas travas legais, constitucionais, etc. O que mais me causa temor na verdade, não é a extinção em si, e sim o desuso. Porque se você, ao invés de extingui-la, você a estrangula, seja da forma orçamentária, como já ocorre há alguns anos, cada vez mais reduzindo o orçamento. Com o discurso de que as ações trabalhistas caíram, vai discutir mais estrangulamento ainda no orçamento. Vai dizer que cada vez vai precisar de menos orçamento. Menos orçamento é menos estrutura, é menos imóvel, menos funcionário, é menos, menos locais, menos prédios, é menos energia. A Justiça do Trabalho já está discutindo trabalhar em um turno só, porque o orçamento está cada vez mais enxuto. Outra questão, você mudar a legislação, como já ocorreu, e como eles pretendem mudar mais. O empregador do trabalho, porque o trabalho envolve patrão e empregado. Não um lado só, mas os dois lados. Então, você transformar a legislação e o conteúdo e a função da Justiça do Trabalho para algo diverso do que ela hoje serve, é a sua extinção. Porque se o empregado para buscar a justiça, ela é cara, tem que pagar custos, tem que pagar honorários sucumbenciais para o outro empregador, tem um risco de cada vez mais seu direito ser restrito. Para que ele vai buscar a justiça? Se ele não vai buscar a justiça, ela está extinta. Ela está extinta por desuso. Estou dizendo isso, gente, porque tem uma emenda constitucional chamada PEC 300. Não sei se você já viu. Já vi. E está se divulgando muito, que já está tramitando no Congresso Nacional, que reduz o prazo prescricional, que hoje é 2 anos para você entrar com a ação, para 3 meses. 3 meses. Brincadeira. 3 meses. Ou seja, se em 3 meses da sua demissão você não entrar com a ação, você não tem mais chance de entrar. Não tem. Atualmente são 2 anos. O que eu já acho pouco. Mas tudo bem, o que a Constituição diz, 2 anos. Essa PEC é reduzir de 2 anos para 3 meses. Nenhum direito, gente, é 3 meses. Dano cível é 1 ano, 3 anos, dependendo do dano. Todos os prazos, inclusive do cível, são maiores do que isso. Porque as pessoas, às vezes, demoram para entender o seu dano. Um empregado que tem uma doença, às vezes leva mais de 1 ano para entender que aquela doença é ocupacional. Imagine em 3 meses. 3 meses. Se a pessoa ficar doente, é internada... Depois de 90 dias... Exatamente, 3 meses não é nada. É um pulo, gente. Outra questão, ele quer reduzir o prazo prescricional, que hoje é 5 anos, para 2. Essa PEC 300. Então, se você passa, um exemplo, 10 anos fazendo horas extras, 10 anos exercendo uma função que não é a sua, sem equiparação, e quando você vai reclamar, você só recebe 2. E 2 do ajuizamento. Então você está restringindo de 5 para 2. Então são propostas que só atacam o empregador, para restringir o seu direito, para reduzir o seu crédito. Querendo inanição da Justiça do Trabalho. Eu disse, se nós não conseguimos extingui-la, vamos levá-la à inanição, a desuso. Porque se ela não serve para pacificar a sociedade, se ela não serve para equilibrar as forças, ela não tem função. Então, a sua extinção, ela acontece naturalmente e ninguém vai berrar.
Porque o trabalhador não vai nem querer chegar perto dela. Esse é o pior cenário. Porque extinguindo a canetada vai ter grito. Aos poucos, tirando os direitos, fatiando o direito do empregado, vai chegar um ponto que ela não vai ser mais procurada. Esse é o grande temor. Entendi. E aí realmente você hoje vê nos locais de trabalho alguns colegas com receio de realmente de ajuizar a ação. Então, o risco grande aí que o Dr. Clévis fala é interessante para a nossa categoria e para a sociedade de modo geral. É o desuso da Justiça do Trabalho. É quando você deixa de ir para acionar a Justiça do Trabalho, aí ela realmente corre o risco real de extinção. Eu digo assim, a Petrobras usa uma tática tipo parecida com essa. Ela disse, olha o seguinte, eu vou fechar a Fafem. Aí a gente briga, não fecha a Fafem, mas em compensação ela diz, olha, eu vou abrir aquele movimento de transferência dos empregados. Mobilização. Né? De mobilização. Aí o que é que o empregado faz? Com medo o cara sai. Aí você fica sem ninguém naquele setor de trabalho e fala assim, ó, eu não posso operar se eu não tenho. A fábrica não tem ninguém para operar. Então, assim, é um jogo muito, como é que diz? Muito ruim para o trabalhador e acaba o trabalhador sendo pressionado até a fazer, entrar em situações que não deveria fazer. Aquela velha máxima, né, do liberalismo. Né? Nós estamos no Estado, um governo liberal que diz, quando há crise, o primeiro paga a conta é o empregado. É o trabalhador. Sempre. Os políticos em si não olham para eles não cortam na própria carne. Eles querem cortar nos direitos trabalhistas. Né? Eles não cortam nas grandes fortunas, eles não aumentam os impostos nas grandes fortunas. Né? Nas doações, né? Doação no Brasil é 3, 4% de imposto, e nos países desenvolvidos é 40%. Por quê? Porque é aquela lógica do brasileiro de que a herdeiro, a herança não pode ser tributado e tal, enquanto no resto do mundo a tributação é extremamente pesada, muito maior do que a nossa. Por quê? Porque a herança não é algo de pobre. Né? O pobre não deixa herança, o pobre deixa dívida. Né? Verdade. No máximo deixa uma pensão. No máximo deixa uma pensão, não deixa herança. E a ótica do Brasil, do Congresso brasileiro, da legislação brasileira, não é de proteção para o trabalhador. Você vê que durante essa crise econômica, quem sempre paga a conta não é o pato, é o trabalhador. O pato é o trabalhador. A Milena, Clécio, ela pergunta aqui, se as refinarias forem privatizadas, a Petrobras tem a obrigação de realocar seus empregados concursados para outras unidades? Olha, está tendo até um debate importante sobre a questão dos Correios no Supremo, tá? Da discussão das demissões por motivação. Então, hoje o entendimento, que praticamente está se fechando, é que se for motivada, pode. Todo empregado de sociedade de economia mista ou empresa pública, por uma motivação, pode ser desligado. O entendimento é esse. Você tem que ter uma demissão motivada. Então, motivado não significa por justa causa. Coisas diferentes. É uma motivação. Porque o concurso público lhe dá o direito ao trabalho. Você não pode ser demitido ao bel prazer do empregador. Mas se ele tiver uma justa motivação, sim. Então, se você não tem aonde a pessoa trabalhar, é um motivo para... A CLT fala isso, né? Exatamente. Sendo um exemplo, o dirigente sindical não pode ser demitido, mas se o estabelecimento fecha, já é súmula no TST que pode ser demitido, porque você não tem mais o estabelecimento dele. A proteção dele é contra a demissão arbitrária. Se fechou o estabelecimento, não tem uma demissão arbitrária. Ele não tem mais... há um justo motivo para seu desligamento. O que acontece na Petrobras é que o acordo coletivo prevê que a empresa tem que buscar mobilizar, remanejar os trabalhadores sempre que há um fechamento de unidade. É o que está escrito. Então, a empresa hoje não pode usar o discurso de que é um justo motivo a demissão enquanto ele não mobiliza. Sim. Então, ele é obrigado a mobilizar, ele é obrigado a transferir. Mas se chegar a um ponto onde ele não tenha mais para onde transferir, não tenha mais para onde relocar o trabalhador, ele vai dizer, olha, eu não tenho mais onde relocar, não tenho mais onde transferir.
é um justo motivo para eu demitir. E isso já tem decisões judiciais permitindo isso. Isso é um debate, gente. Não estou dizendo que nós concordamos com essa tese, obviamente que nós brigaremos judicialmente se isso ocorrer, claro. Faremos o discurso inverso, fazemos o debate inverso, mas não podemos não deixar isso claro para o empregado, não deixar isso claro para o trabalhador da Petrobras, que o entendimento majoritário hoje é esse, de que se motivando pode se desligar, né? E que o risco é grande. E no governo forte, se existir um governo forte, nós já vimos que o Supremo Tribunal Federal está cedendo a tudo que o governo está querendo. Quanto mais forte é o governo, mais fraco se transforma o judiciário. O judiciário brasileiro, como um todo, ganhou um grande prestígio e uma força grande nos últimos tempos, porque ele tinha um executivo fraco, enfraquecido pelos ataques. Com o executivo forte, a tendência é um judiciário mais fraco. E o interesse do executivo em se desfazer da Petrobras, o interesse em quem está no poder de que a Petrobras seja vendida para o exterior, foi uma discussão até que eu vi o David fazendo na internet, e disse assim, o representante da Petrobras disse que precisava vender as refinarias para aumentar a concorrência. Ele disse, bem, o que é que impede das empresas estrangeiras montar suas refinarias e competir com a da Petrobras? Por que ele não constrói a refinaria para competir com a nossa? Ele quer a nossa. Então, como isso é concorrência? Isso não é concorrência. Isso é a famosa música do Raul Seixas, alugue-se. É o alugue-se do Raul Seixas, o que está ocorrendo no Brasil. Não sei se vocês acompanharam, tem um parênteses nesse aspecto, quando o México, antes do governo atual, o governo anterior, tentou fazer leilões e não teve um arrematador. E aí foram perguntar, por que vocês botaram errado os preços? O que vocês fizeram errado para não vender nada? Ele disse, olha, o que nós fizemos errado foi colocar perto dos leilões brasileiros. Com os preços que o Brasil está vendendo, não tem como competir. Não conseguiram vender um pacote que queria nos seus leilões. Por quê? Os preços brasileiros eram absurdamente baixos. Atrativo. Né? E atrativos para o capital internacional. Que vem com o mercado consumidor importante, com estrutura montada, com a garantia que o governo está dando. É um paraíso. E com o dólar do jeito que está, tudo nosso é extremamente barato. Então eles têm uma moeda valorizada, achando um produto, um equipamento, um serviço barato no Brasil, com sua moeda valorizada. É o melhor dos mundos para quem está lá fora. E o pior dos mundos para quem está aqui dentro. E outra coisa interessante, doutor, é que as empresas que estão, em regra, que estão comprando as nossas empresas aqui, são empresas estatais. Sim. Total. E outras estatais francesas, norueguesas, chinesas. Por que esse interesse? Né? Assim, o governo liberal quer vender as empresas brasileiras para o Partido Comunista Chinês. Então, querida Milena, essa obrigação de realocar, na verdade, é uma obrigação relativa, né? Ela não é absoluta. Se tiver um justo motivo, é que o doutor Clécio... ela está relocando, mas se chegar a um ponto onde você não tenha mais onde colocar seus empregados, não tenha mais onde receber... Não tem atividade. Tem atividades, eu espero que isso não aconteça, mas é um risco do jeito que está tendo um desmonte com a Petrobras. Se você não tem onde trabalhar, como é que você vai ser mantido no posto de trabalho? Se você não tem mais a refinaria, se você não tem área de produção, você vai ter apenas escritórios com auditores fiscalizando postos, ou fiscalizando terceirizadas, ou virando uma agência. Então, se você não tem onde trabalhar, como é que você não tem um trabalho? Voltamos à nossa discussão inicial, a importância do trabalho. A importância do trabalho. Colega Jandira aqui também, vocês estão de parabéns pelo debate, é de muita relevância para a nossa sociedade, estamos juntos. É isso aí, Jandira. Parabéns também pela sua participação. Tem aqui Leonardo, o Pia está nos assistindo, um abração, Pia. E é isso. Tem várias outras perguntas, tem algumas aqui que eu fiz aqui, mas você já respondeu, né? Que foi aquela que o Brasil tinha 90% das ações, na verdade é um mito, na verdade, mas aqui isso é difundido de uma forma tão fácil e a sociedade consegue absorver isso, né? E às vezes você vê no discurso, até advogados novos tem esse discurso, não, a nossa justiça é mais pesada, ela tem muitas ações e tal, e isso é muito complicado. E o pior, Jorge, não são só advogados novos. Um dos que ajudou a divulgar essa mentira
foi o ministro do Supremo, o Barroso. Aí quando questionou ele, fez: ministro Barroso, o senhor fez uma afirmação que não é verídica. Ele disse: não, é porque eu soube através de um amigo, que na verdade, segundo a imprensa, seria o dono da Riachuelo, que era amigo dele, que disse isso. Imagine, e um ministro da Suprema Corte levou como verdade e saiu falando para a mídia. Você vê a que nível nós chegamos no Brasil. Né? O ministro da Suprema Corte, em tese não, na prática, comanda todo o judiciário, não ter ciência disso, de que isso é uma falácia. O guardião da Constituição. Isso é uma falácia, não existia. Se ele ouve de um empresário que a gente sabe de posições extremamente liberais e que fala uma inverdade, ele repercute e a imprensa fica repercutindo essa inverdade. Pois é, a Milena aqui agradece, obrigado pelo esclarecimento, obrigado também você, Milena, pela participação. Então, aqui não tem mais perguntas aqui, eu acho que é um debate que ainda vai ter muitos ainda pela frente, né, doutor Clécio, em relação a tudo isso que está acontecendo. Está muito cedo ainda, assim, eu digo, em relação ao novo governo aí que está aí querendo, na verdade, acabar com tudo e com todos. Mas eu acho que isso aí não é uma coisa tão simples assim, porque existe um congresso, né, mesmo com todas as suas dificuldades lá, existe um congresso que com certeza isso vai se deparar no Congresso Nacional e o que nós temos é que lutar para que isso não ocorra. E eu vi que você falou aí que os juízes estão se movimentando, os juízes do trabalho, não é isso? Estão se movimentando. Está tendo uma mobilização muito forte no Brasil inteiro, das associações de juízes, promotores do trabalho, marcando atos em favor da justiça do trabalho, em todo o país, inclusive aqui na Bahia. Em alguns atos desses, a central, a CUT já se fez presente, o movimento sindical tem se feito presente, os próprios servidores do judiciário têm sindicatos fortes, bastante atuantes, temos vários assim, companheiros de atuação, né, do movimento sindical na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, que tem feito essa atuação importante, porque sabe o seu papel. Né? Muitos deles sabem que se a Justiça do Trabalho encerrasse, iria para a Justiça Federal. A discussão, eles não seriam desempregados por isso. Mas sabe que a Justiça do Trabalho tem o seu papel. E boa parte do judiciário também sabe. É verdade que nem todos os juízes do trabalho sabem do seu papel. Né? Tem muitos que a gente diz que não são juízes do trabalho, são juízes do empregador. Né? Mas, felizmente, a grande maioria sabe o seu papel social, sabe da importância da justiça do trabalho, de que essa discussão, essa mediação social entre os interesses do empregador e do empregado é importante. Né? Porque alguns empresários até dizem: olha, eu quero fazer o acordo porque eu quero que o meu empregado trabalhe feliz, satisfeito. Eu não quero que ele se sinta derrotado e vá trabalhar sem satisfação, produzindo mal, ou tratando mal os meus clientes. Eu quero que ele... Então, assim, a lógica é essa. Você tem que todo mundo estar feliz. O homem é movido por isso, né? Exatamente. Todos nós somos movidos pelas realizações que fazemos, né? Pelo elogio, pelas vitórias, pelas derrotas, por tudo isso é o que movimenta o ser humano. E a justiça do trabalho, ela tem esse viés. Tá? É por isso que ela é o direito social. Você vê que não é o direito do emprego. Emprego é uma coisa, trabalho é outra. Emprego é a relação contratual de empregador e empregado. Trabalho é amplo. Trabalho é tudo que você faz para produzir algo, para transformar algo. O trabalho é um transformador de riqueza. O trabalho em si é um transformador de riqueza. Então, você desmerecer e tentar dizer que algo que transforma a riqueza é algo sem valor ou de valor menor, é inconcebível para qualquer tipo de governo, seja ele social, social-democrata, de esquerda, de direita. Na minha opinião, é uma visão obtusa, equivocada, de quem não consegue enxergar muito bem. Né? Se você não remunera bem os seus empregados, se você tem uma legião de pessoas, um aglomerado de pessoas que recebem mal, recebem pouco, as pessoas não consomem. Se a pessoa não consome, você não vende serviço. Se você não vende serviço, a sociedade não cresce.
Né? Não é a legislação trabalhista, isso já foi provado, que aumenta emprego. Nem é a destruição da justiça do trabalho que vai aumentar emprego. O melhor momento que o Brasil já teve de empregabilidade foi 2012, 2014. 2011 a 2014, o número de desemprego no Brasil era um dos mais baixos do mundo. Praticamente não existia desemprego. Foi o primeiro governo Dilma. Não existia desemprego. Quase zero. Né? Era quase zero. Era 3%, mas 3% no Brasil é vegetativo, ou seja, é aquele percentual que está ainda sendo empregado, buscando e se recolocando. Era tido como zero, no aspecto assim, uma coisa é o formal, outra coisa é o real. Então, não existia desemprego. As pessoas, um exemplo disso que você vê, você não conseguia mais achar empregadas domésticas. Todo mundo comentava isso naquela época, porque as pessoas que trabalhavam com empregado doméstico estavam sendo relocadas para outras funções, na indústria, no serviço. Não queriam mais trabalhar com empregado doméstico. Porque o empregado doméstico é uma cultura brasileira. No primeiro mundo não existe. Não existe empregado doméstico. Né? Isso aqui é coisa do Brasil. Nos Estados Unidos, só quem tem empregado doméstico é extremamente rico. Extremamente rico ter empregado doméstico. Na Europa também. Né? Todo mundo lá compra seu produto, lava sua roupa, tudo, não existe. Eu até vi uma matéria falando de Miami, de que quando o brasileiro começou a ganhar muito dinheiro e começou a comprar apartamento em Miami, os arquitetos em Miami tiveram que fazer uma mudança, que era botar o quarto de empregada, porque nunca existiu isso nos Estados Unidos. Nem Miami nunca teve quartinho de empregada. Como o brasileiro começaram a exigir, e o quartinho de empregada? Porque nos Estados Unidos não existe isso. Para você ter um empregado doméstico, é muito caro. É muito caro. Você tem ideia, o salário mínimo médio na zona do euro são 900 euros. Na Alemanha, mais de 1.000 euros. O salário mínimo mais barato é de Portugal, que está um pouco mais de 800 euros. 800, 820 euros. Que não é barato. Se você colocar o euro a 5, vamos arredondar? A 5, 4,6, 5, dá mais ou menos 5 por 800, dá 4 mil reais. Então, o salário mínimo lá está na faixa de 3.500 a 4 mil reais. Salário mínimo. Não quer dizer que o empregado doméstico lá vai querer receber o salário mínimo. Então, é coisa brasileira. Então, assim, essa lógica que nós temos aqui, de desvalorizar o trabalho, né, não existe lá fora. Toda a função lá fora é muito bem remunerada. As pessoas, mesmo os empregados domésticos, pedreiro, lá ganham bem. A diferença salarial nos países do primeiro mundo, esse curso que eu fiz, eu vi muito isso, essa análise da diferença salarial, entre que ganha o presidente da empresa e os operadores, a diferença às vezes é 100%. Enquanto no Brasil chega a ser 5.000%. Então, a diferença entre um operador e um supervisor lá, a diferença chega a 10%, aqui é o dobro. Não há uma distância entre um professor e um juiz em um país de primeiro mundo. Não é tão grande. Enquanto aqui no Brasil é 5 vezes, 6 vezes maior. Dependendo do juiz e da função do professor, se ele é privado, se ele é público, se é na universidade, se é no primeiro grau. Mas a distância é muito grande no Brasil. Nós temos uma cultura salarial no Brasil muito distante. E isso vai entrar em choques com esse embaralhamento dessa pacificação social que está se pregando, entendeu, Jorge? Sem um equilíbrio que o judiciário traz, a tendência é aumentar conflitos. Com certeza. É aumentar conflitos. Infelizmente, porque eu acho que a evolução e o judiciário e a evolução que nós chegamos era para não ter esse retrocesso. Muitas vezes, não é o fim da justiça do trabalho que traz o emprego, porque aquele momento de 2013, onde a mesma legislação que eles mudaram que dizia que não trazia emprego, era ela que estava em vigor. Zero. E era zero o número. E era zero. Era a mesma legislação. Muda a legislação, tira direitos, não trouxe nada de emprego. Continuou o desemprego. Porque o que traz emprego não é a legislação trabalhista, é a economia.
É investimento. Se você reduz salário, se você prejudica o empregado, se você traz desemprego, se você manda para o exterior os empregos que deveriam estar aqui, você não está trazendo ganho para o empregado. Você está empobrecendo o seu país. E essas privatizações, na minha opinião, vão empobrecer ainda mais o Brasil, né? Porque poucas empresas, ou nenhuma, traria para o Brasil o que a Petrobras traz em remuneração de seus empregados, em relação com as comunidades onde são implantadas, em relação com os seus empregados quando se aposenta, segurança jurídica para seus empregados aposentados, sua MS, sua Petros. Então, assim, eu acho difícil qualquer empresa tratar o brasileiro como a Petrobras trata. Então, a perda da Petrobras para o brasileiro seria um grande prejuízo. É por isso que temos que proteger a Petrobras. Proteger a Petrobras é proteger o brasileiro. Parabéns, é isso aí mesmo. Obrigado, Fátima, você também. Fátima Maria Oliveira aqui, muito esclarecedor. Parabéns ao Cid Petro. Bem, aí agora esgotou, né? O pessoal gostou aqui do nosso debate aqui, foi bacana aqui, foi bem esclarecedor. E aí só nos resta agora, doutor Clésio, nos despedir, né? Primeiro, agradecer a companheira que está nos auxiliando aqui, não conhecia. Normalmente era o Ivo Saraiva, né, que ajudava nos bastidores, mas que está no bastidor não aparece. Agradecer também ao Mota, um amigo, um companheiro, uma pessoa muito querida nossa. Como diretor do jurídico, né, nesse mandato, estamos mais próximos, né, praticamente diariamente conversando com o Mota, com a Jailza também, que é outra diretora do jurídico. Então a gente está sempre tentando resolver os problemas dos trabalhadores, das homologações, das coisas que estão acontecendo na Petrobras, praticamente diariamente, né, Mota? Nós conversamos pelo WhatsApp, pelo telefone, tentando resolver. Então, estar aqui contigo, participei de outros cara-caras com o David, com o Saraiva, né, com o Jairo, agora é o primeiro que eu faço contigo. Então, agradecer a sua presença, dizer que é um prazer estar aqui contigo. Dizer para quem está nos assistindo que, retornando esse ano, né, o ano de um novo governo, de um governo que entendo que a maioria de nós não votou, de um governo que a maioria de nós não consegue, assim, às vezes, nem aceitar que esteja lá. Não pelo jogo democrático, porque o jogo democrático é válido e a votação é válida, mas não aceitar pelas ideias. Porque eu acho que respeitar as ideias, as diferenças são importantes, mas tem ideias que são difíceis até de ouvir, né? Tem discurso que é difícil de ouvir porque afronta princípios básicos civilizatórios, né? E é difícil ouvir algumas coisas. Mas é o que está posto. Nós temos um 2019 difícil pela frente. Essa discussão da justiça do trabalho é uma das discussões. As privatizações, as hibernações, são outras discussões. Eu não tenho dúvida que esse será o ano mais difícil, porque o primeiro ano de qualquer governo é o que ele tenta fazer mais... Para mostrar para que veio, né? É mais duro. É aquela velha frase do Maquiavel: se é para fazer a maldade, faça de vez, não faça aos poucos. E a lição do príncipe de Maquiavel, boa parte dos governantes usam a risca de fazer toda a maldade de vez, e por isso que todos os governos usam o seu início do governo, porque ele tem popularidade, para fazer maldades. Quando eu falo maldades, é afrontar o direito do trabalhador. Então, tudo que vier agora será maldade. Mais à frente, ele pode não ter fôlego para fazê-las. Então, será tentado agora. Então, é importante que os trabalhadores debatam, estudem, leiam matérias, vejam várias versões, vejam debates de pessoas que pensam diferente, ouvir quem pensa diferente, participar dos links do sindicato, fortalecer a sua entidade sindical. As entidades sindicais e sociais vão ter um papel importantíssimo. As ONGs, todo esse debate da sociedade. A sociedade nunca foi tão importante. A sociedade livre, cidadã, participante.
para que a gente possa, pelo menos, manter o Brasil dentro de um patamar mínimo, para que a gente possa conviver com dignidade, com respeito aos direitos humanos, com respeito aos direitos sociais, aos direitos dos trabalhadores, porque isso é o mínimo que nós precisamos para conviver em sociedade. E muito disso está em risco. Eu espero que, como você disse assim, muito disso depende do Congresso Nacional, que os parlamentares que estejam lá eleitos tenham esse equilíbrio, que os rompantes de alguns sejam controlados, para que a gente possa passar esse período da melhor forma possível. Essa turbulência, mas sabendo que não será fácil, que esses enfrentamentos vão ocorrer, que é necessário que a gente participe desses atos em favor da justiça do trabalho, atos em favor do trabalho, atos em favor da dignidade do trabalho, atos em favor da liberdade sindical, da liberdade de fala, né? Liberdade de imprensa. Tudo isso é necessário, porque não sabemos qual será o desdobramento das coisas que vão ocorrer nos próximos 4 anos. Então é importante a participação das pessoas e dizer que eu estou à disposição de vocês, sempre que for necessário, debater outros temas, esse tema, para que a gente possa enriquecer com a fala dos companheiros que estão nos assistindo, dos trabalhadores, dos estudantes de direito, dos colegas bacharéis em direito que estão participando. Então, agradecer a todos vocês, desejar boa noite a todos, espero que o debate tenha servido para levar reflexões, a gente está aqui para trazer reflexões, e espero que tenha enriquecido a noite de vocês e desejo uma boa noite a todos. Só lembrando, até eu ia passar esquecido aqui, hoje, doutor Cléber, está acontecendo um seminário hoje, 14, 15 e 16 em Frei Lodovico, e lá tem várias entidades sindicais, a CUT, ONGs, esses 3 dias que nós estamos discutindo, de como é que nós vamos enfrentar esse governo que está aí. E aí eu reforço as palavras do Dr. Clécio, é de suma importância a participação de cada companheiro nos debates, porque esse é o momento que nós precisamos dar as mãos uns aos outros, porque realmente o que vem, pelo menos o governo tem demonstrado aí nos primeiros dias logo, coisas assim terríveis, como a pior de todas foi você tirar do salário mínimo. Imagine aquele trabalhador que está com aquele dinheirinho que está certinho para pagar no fim do mês e que ele sabe que não vai ter mais mesmo aquele mínimo valor, mas ele já contava com aquele valor um pouco a mais. Então, o governo já disse para que veio, realmente vai ser um ano muito duro, mas eu não tenho dúvida de uma coisa. O povo brasileiro, ele tem uma coisa interessante, ele consegue dar a volta por cima, e nós já demos a volta por cima. O trabalhador, de uma forma geral, os movimentos sociais, nesse momento, devem estar unidos, sindicatos todos unidos, independente de corrente partidária, porque o que interessa agora é o país. E da forma que está sendo conduzido ao país por esse governo que foi eleito, com certeza, se nós não nos mobilizarmos, se os sindicatos não se mobilizarem, se os movimentos sociais, se a população de um modo geral não se mobilizar, com certeza nós vamos perder tudo que nós conquistamos, que é importante, que o Dr. Clécio bem lembrou aqui, que é a nossa dignidade, a dignidade de todo trabalhador brasileiro. Então, um forte abraço a todos vocês, boa noite e até a próxima segunda-feira com um novo tema do Cara a Cara. Um abraço. Um abraço a todos.